E a composição das letras é tua? É. E como é que tu, tipo, como é que fazia, assim, pra te pegar e criar a letra? Tu tinha alguma vibe que tu pegava pra começar a escrever? Essa história é boa. Eu sabe que eu sempre fico na dúvida em relação a isso, porque a gente conversa com vários músicos e parece que cada um tem meio que um jeito de fazer música, sabe? De como vem a letra ali pro cara escrever. Às vezes pode ser uma história, às vezes pode ser algum sentimento que o cara tem, né? Como é que era pra ti? Tem gente que simplesmente tem que anotar quando vem, porque senão esquece e depois já era. Primeiro vem a melodia sempre. Eu fico brincando com a guitarra ali, daí daqui a pouco tu faz uma sequência harmônica, né? Sim. Pô, legal, né? Ou um riff, né? Uma sequência de acordes, ou um riff. Aí depois, sim, eu penso numa... aquela melodia, ela vai ter uma tensão, né? Ela vai dar um clima. Se ela é mais suave, se ela é mais agressiva. E a partir daí, a letra meio que acompanha esse clima, né? E geralmente é sobre coisa existencial, as letras. Ou coisa fora da casinha, tem coisa que é só nóia, assim. Letra meio sem sentido também. Tem de tudo um pouco. E tem a coisa interessante também, que eu acho bom destacar, que o Bird já pensa a letra já em inglês. Já em inglês. Coisa, porque não é aquela coisa de pensar no português, daí fazer uma tradução, até porque fica uma coisa estranha. A gente sabe, um processo bem... que traduzir o inglês para o português, tanto um como o outro, gera uma coisa estranha. E também tem o Mas jeito, isso é legal, também, né? Que o Bird tem essa capacidade de já pensar na melodia, como que encaixaria aquela pronúncia, aquela coisa em inglês, então isso é uma coisa bem legal. Bem direto. Tu estudou inglês? Ou... Sozinho, assim. Só autodidata mesmo? De segundo grau. Mas tem o Renato, que é da Chama Vídeo. Sim. Se vocês conhecem o Renato, lá de Canoas, do coletivo Bill, né? Que ele é professor de inglês. Então eu faço as letras, como ela, né? E mando pra ele dar uma revisada. Assim. Uma revisão, que massa. tem uma revisão. Tu não tendo contato com a língua direto, com nativos, assim, é complicado, né? Tem coisas que, eu quero... Porque nele diz assim, o que vem eu escrevo e sei o que eu tô fazendo, né? Mas às vezes tem uma dúvida, tipo uma expressão idiomática. Alguma regra de gramática. Ou tu não ficar preso à gramática, às vezes, né? Porque tem o inglês de rua, né? Ah, sim. E também tem várias vezes que tu pode acabar substituindo uma palavra por outra e manter o sentido, mas deixar mais harmônica a própria letra, né? E o inglês, ele é muito sonoro, assim, muito melódico. Pro nosso som, né? Pro grunge. Nós somos uma banda grunge, né? Eu ia me referir a isso também. Tem aquela coisa da influência de escutar as bandas americanas ou inglesas, né? Sim. Então o cara já tem aquela coisa do inglês na cabeça, assim, também, né? E essa banda que eu vinha, a Hungry Birds, ela era uma banda, essa de rockabilly também era em inglês. E não era eu que fazia. Era o Danny Beatty que tinha a ocupação de compositor da banda, né? Sim. Então com ele, eu acabei ficando assim, o cara faz em inglês, fazia tudo em inglês. Tu fazia em português nessa época? Eu fazia em português. Ele me influenciou. Ele e o Carlos Danilo, né? Que eram os dois compositores, né? Eu era baterista da banda, na verdade. Já chegaram a arriscar outro idioma? Eu sempre fico pensando nisso também, às vezes, tipo, se não vale arriscar um outro idioma, talvez um russo ou alguma coisa assim. Até porque, querendo ou não, aí o cara vai ter que também pegar e estudar pra poder fazer a às vezes letra colocar também, né? uma frase no francês, assim. Às vezes pra encaixar, né? Porque eu acho que a Michelle dos Beatles tem uma frase em francês no meio da música, né? Dá uma pimentada ali. Mas vocês não pensam em fazer uma música só em português ou só em outra língua? Só em inglês? Eu tenho uma versão de uma música em português. Ela é em inglês, é Native Town, e a gente tem eu tenho uma versão em português que eu até nunca mostrei pra eles. Viu só? Meu Deus. Ele guarda no cofre lá as paradas. Acaba descobrindo por aqui ainda, né? Como assim não tem? Como assim não mostrou? Só que eu não sei, cara. Eu não consigo... eu não consigo cantar em português. Não vem parece que minha voz muda. O timbre de voz muda. Sim. Não, mas faz sentido porque se tu tem já uma ideia de como cantar em inglês, vai tentar às vezes mudar pra português e quando vê o teu próprio cérebro fica pensando aí no... Muda. Parece que eu sou outra pessoa cantando. Sim. Então eu deixei quieto.
Também é interessante destacar que ele estava falando da Angry Birds, que tinha a influência de rockabilly, né? Sim. Então era um estilo puro rockabilly, né? Já a Fly Leaves, que se criou ali naqueles anos 80, anos 90, que tinha aquela influência do grunge, tinha bandas como Soundgarden, Alice in Chains, o próprio Nirvana, né? Sim. Então já era uma coisa um pouco mais misturada. As próprias bandas grunge tinham diferenças, né, entre elas, mas a influência foi bem essa, daquela época. Então por isso que até hoje em dia, se tu pensar assim, mas vocês tocam grunge hoje? Não, mas é que a nossa influência é daquela época, sabe? Até para as pessoas entender que a gente não está influenciado pelas bandas de hoje. Mas a gente tem uma influência de quando a gente começou a tocar, que era dos anos 90, aquele som que umas bandas grunge são um pouco mais pesadas, outras são mais suaves, assim, mas é uma influência um pouco mais genérica, digamos assim, no estilo de som, né? Até por isso que se for escutar as nossas músicas, elas não têm, às vezes elas são diferentes uma da outra, né? Sim. Umas são mais tranquila, outras mais pesadas, tem umas... A gente estava conversando sobre isso hoje, né? Até nós mesmos nos surpreendemos com as últimas gravações, as últimas músicas que nós compomos, elas ficaram mais pesadas, mas foi uma coisa natural. Então tem isso, não tem um estilo bem definido. A gente chama de grunge, mas é bem variado. A gente tem influência dos Beatles, dos Rolling Stones, então, mas... o grunge é só para rotular. Só para ter uma direçãozinha. Se for ver também, se fosse botar um estilo, seria alternativo, mas também alternativo é muito amplo, sabe? Então é mais ou menos isso.